Bom, a gente vai ter aqui um assunto muito importante que é sobre mulheres, né? A gente vai falar dos ataques de Bolsonaro contra as mulheres durante o debate da Band e por de meios de comunicação no último domingo, e o que representa para a luta das mulheres as candidaturas de duas presidenciáveis, né, que participaram do debate, a senadora Simone Tebet, do MDB, e Soraya Tronic, do União Brasil. A gente vai conversar agora com duas mulheres, né? Nós convidamos a Clarice Paradis, professora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira Unilab, campus dos Malês, localizado no município de São Francisco do Conde, no estado da Bahia. Ela também é militante da Marcha Mundial de Mulheres, e com a Kelly Mafort, que é da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. Sejam muito bem-vindas, Clarice e Kelly. Obrigada, prazer estar aqui. Bom, inicialmente a gente vai analisar aqui os ataques de Bolsonaro contra a jornalista Vera Magalhães e contra a senadora Simone Tebet, né? A Vera perguntou para o candidato Ciro Gomes, né, do PDT, citando que a cobertura vacinal está despencando nos últimos anos e em que medida a desinformação difundida pelo presidente poderia ter agravado a pandemia da Covid. Depois que o Ciro respondeu, Bolsonaro fez o ataque, dizendo o seguinte, abre aspas, né? Vera, não podia esperar outra coisa de você, acho que você dorme pensando em mim, você tem alguma paixão por mim, você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito, você é uma vergonha para o jornalismo, mas tudo bem, segundo o Bolsonaro. Aí depois o Bolsonaro disse que Tebet era uma vergonha no Senado Federal. A Tebet disse também, quero dizer para o presidente, eu não tenho medo nem de você, nem dos seus ministros, recebi violência política na CPI, um ministro seu tentou me intimidar porque denunciei um esquema de corrupção da vacina que Vossa Excelência não quis comprar. Já Soraya Tronic disse que quando homens são tchutchuca com outros homens, mas vem para cima da gente sendo tigrão, eu fico extremamente incomodada. Portanto, eu só contextualizei aqui, né, o que aconteceu exatamente no debate de domingo na Band, para perguntar justamente para Clarice e para Kelly, né, como é que elas avaliaram, né, esses ataques de Bolsonaro, essa misoginia, e também a reação das mulheres candidatas, né? Quem quer começar? Clarice, Kelly? Vamos para Clarice? Tá bom, Clarice, vamos você primeiro então, vamos lá. A Kelly sempre está aqui. Beleza, gente. Então, eu queria primeiro começar dando um bom dia, né? A Marilu, a Kelly, e também saudar as pessoas ouvintes. Um prazer estar aqui. De fato, a gente já sabia, né? E já sabe de antemão, antes mesmo do Bolsonaro se candidatar, né, em 2018, que ele era um inimigo das mulheres, que ele era um sujeito misógino, que trazia uma pauta de naturalização da violência contra as mulheres, né? Ele nunca foi punido por aquilo que ele falou com a deputada Maria do Rosário, quando deputado, né, dizendo que ela merecia ser estuprada. Então, é um sujeito realmente que não tem menor condição da gente ter qualquer nível de respeito, né? No debate, acho que ficou muito explícito isso, né? E lá nas eleições passadas, nós tivemos uma rejeição e uma forma de resistência muito grande ao Bolsonaro. As movimentações do Ele Não foram muito importantes para que na sociedade brasileira as mulheres dissessem que isso não vai ser tolerado, que a violência, a naturalização da misoginia não seria tolerado. Tanto é que a reação foi também muito forte naquele período, né? E hoje isso tem um saldo, porque nós sabemos que o calcanhar de Aquiles da campanha do presidente Bolsonaro são as mulheres, né? As mulheres têm alta rejeição ao Bolsonaro, ele tenta, de alguma forma, trazer um debate conservador, das pautas conservadoras, para tentar angariar algum apoio, mas eles sabem que as mulheres não votam no Bolsonaro e no debate ficou muito explícito de que ele só vai perder voto das mulheres nessa pauta machista e misógina, né? E Kelly, como você viu esse ataque misógino também e a reação também das presidenciáveis?
Bolsonaro fez um cálculo, tanto para a participação no Jornal Nacional, como também no debate da Band. Mas ele, no debate da Band, ele se desequilibrou pela presença de mulheres, né, dividindo ali, né, o debate com ele, mas também jornalistas, entrevistadoras mulheres. Foi muito impressionante, né, o que aconteceu, porque na realidade, do ponto de vista da sua estratégia política, ele cometeu, né, um grande vacilo, porque ele realmente se descontrolou. Tanto é que a sua equipe deve, né, enfim, orientá-lo a não participar de outros debates, né, porque, de fato, a questão que desestabilizou ele não foi a pandemia, não foi a corrupção do seu governo, não foi os seus filhos e rachadinha, porque isso sequer foi perguntado, foi a questão das mulheres, né? Então, assim, é um misógino mesmo, como disse aí a Clarice. E interessante a gente observar que, para se referir a uma mulher, para chegar no ataque, digamos, mais político, né, que é esse de né, falar que ela é uma vergonha para o jornalismo brasileiro, antes, porém, ele vai para uma questão do âmbito privado, né? Isso é muito comum, né, nas formas de ataques às mulheres, né? Ele poderia ter começado a dizer isso, né? Você é uma jornalista, ela como profissional, né? Mas não. Ele disse: você sonha todos os dias comigo, você não me tira do seu pensamento, que também é algo bastante comum, né, para atacar uma mulher, né? Traz para o pessoal, traz para o âmbito de uma relação interpessoal para poder fazer o ataque político. É típico de um machistão que nós vamos tirar do poder no 2 de outubro com muita força, né? É isso aí. Certo, agora vamos falar aqui das candidaturas, né, de duas mulheres que estavam ali naquele debate, a Simone Tebet, do MDB, e da Soraya Tronic, do União Brasil. O que elas representam para a luta das mulheres nessas candidaturas? Clarice. Bom, primeiro, assim, é importante a gente pensar que as mulheres, elas estão excluídas, né, ou quase excluídas dos espaços, né, de decisão política, de participação política, né, então, ver mulheres nos debates presidenciais, né, de candidatos à presidência, faz com que a gente reflita sobre onde que estão as mulheres na política, né? Então, nesse sentido, elas mostram que é possível ter uma mulher, as mulheres serem candidatas, né, e serem da mesma forma competentes para estar no cargo de presidência, mas também nós refletimos quem são essas mulheres, né? Quem são as mulheres que são autorizadas, que furam as bolhas da política machista, né? E acho que algo que tem que ser dito é que tanto a Soraya quanto a Simone, elas vieram de círculos das classes dominantes, né? Inclusive de um estado que é conhecido como um estado que tem uma elite ruralista muito forte. Elas estão, então, muito no centro do poder da burguesia. Eu digo isso para a gente pensar quem são as mulheres que chegam nesses espaços, quem são as mulheres que são autorizadas, né? E como é que muitas vezes o debate da participação e representação política, ele vem descolado, às vezes, de uma questão de classe e raça, né? Então, quer dizer, lá no debate, as mulheres falaram, as candidatas, né, principalmente a Simone, que tem uma agenda um pouco mais pró-feminista do que a Soraya. A Soraya já vem numa agenda bom, ela se distancia do Bolsonaro agora, mas é uma agenda das mulheres que é bolsonarista, que é uma agenda das mulheres pela moral, pelos bons costumes e pela defesa da família. Ela, inclusive, cita que é favorável às armas, e então algumas das pautas muito caras a Bolsonaro ela defende, né? Mas a Simone veio para ocupar um outro espaço ali do espectro político, que é esse espaço que eles querem engatar da terceira via, né? Inclusive o Estadão recentemente, ontem, né, publicou algo favorável a Simone Tebet, né? E ela vem, então, com um discurso feminista, de que o feminismo não é de esquerda nem de direita, de que é a luta das mulheres, que, inclusive, ela defende a paridade política.
Então, assim, claro que essas são pautas, a paridade política é uma pauta fundamental. A gente tem visto em outros países da América Latina como que a paridade política pode transformar a política de uma maneira geral e de como que, quando a gente tem uma lei de paridade, a gente dá conta também de pensar numa diversidade de mulheres a chegar ao poder, né? E não hoje o que a gente tem, né, menos de 10% de mulheres, e quem fura a bolha muitas vezes são as mulheres da elite que têm o financiamento de campanha, que seus familiares estão todos há longos anos na política, e é preciso, então, pensar essa conexão entre o que a gente pensa de representação política, os mecanismos que garantem a representação política, mas também quem são as mulheres que estão sendo representadas. Quando o Lula diz que a Soraya não sabe não viu a transformação do Brasil, mas as empregadas domésticas viram, ele está pontuando essa questão de classe. Isso é muito importante para nós, porque nós defendemos um projeto político feminista de esquerda, que não vai ser um projeto que beneficia as mulheres da elite simplesmente, mas que pensa e dialoga justamente com o que são a vida das mulheres da classe trabalhadora, as empregadas domésticas, as mulheres endividadas, as mulheres que estão com dificuldade de se alimentar, né? Então, acho que essa questão é importante. As mulheres negras, né, Clarice? Que não foram citadas, né? Inclusive, essa é uma questão muito forte, porque já passo a palavra para a Kelly. A gente viu uma ausência, né, no debate de pessoas negras, quando, na verdade, o racismo é um problema dos mais fundamentais da sociedade brasileira. E a ausência das pessoas negras foi suficiente para que tivesse um silêncio sobre isso. A imprensa não ajudou, porque poderia ter feito perguntas sobre as questões raciais e não fez. E não fez, a gente sabe muito bem que foi para promover essa ideia da terceira via. E, por outro lado, a gente vai vendo que quando a classe e raça não comparecem no debate junto com as questões de gênero, o que se parece é que a pauta das mulheres são a pauta das mulheres da elite, das classes médias, né? Então, isso também precisa ser pensado por nós. Exato. E Kelly, a gente está falando aqui, né, de candidatas que são, como disse a Clarice, de um local onde os ruralistas são muito fortes, né? Elas vêm, enfim, justamente de locais onde o agronegócio provoca, inclusive, muita violência, né? Aí, falando de mulheres negras, falo das mulheres indígenas também, né? Que são mortas até por pulverização aérea, né, no Mato Grosso do Sul. E Kelly, conta pra gente, né? Você que é do MST, conhece bem a história, né, das mulheres que lutam pela terra. Como é que você vê também essa representação, né, Simone Tebet e Soraya Tronic, enfim, sendo candidatas à presidência, o que significa, o que representa, né, no caso aí, nessa luta, né, como é que fica, enfim, a posição, né, da mulher rural diante, né, dessas candidatas? Marilu, Clarice, olha, mulher vota em mulher, né? Essa é a provocação, né? Queria que a gente olhasse um pouquinho mais de perto para essas duas mulheres e o contexto delas aí no estado do Mato Grosso do Sul, né? Rapidamente, né? Assim, a gente tem uma memória, né? Da criação do Mato Grosso do Sul. Isso se deu ali no contexto da ditadura civil-militar, no finzinho, 77, né? E de lá para cá, existe uma total interligação entre as oligarquias rurais, a política e o agronegócio, né? Isso vem desde antes já, né? No antigo estado do Mato Grosso, desde quando foi criada a primeira lei de terras, né, de 1850 no Brasil, que cria, né, efetivamente, a propriedade privada, né, porque há essa determinação de que, como a gente estava muito às vésperas, né, de ter que realmente acabar com esse ciclo de escravização negra no Brasil, a lei de terras, ela antecipa, né, esta possibilidade de que, ela quer inviabilizar a possibilidade de negros e negras terem
terras como direito à reparação por todo o processo de escravização. Então, essa lei de 1850, ela determina que terra é para quem puder comprar. Quem podia comprar terras em 1850, obviamente, era uma elite, era uma oligarquia. E essa é a triste história do nosso país, que é a história do latifúndio que permanece até hoje. No caso específico do Mato Grosso do Sul, 3 famílias, elas se destacam dessa oligarquia rural, né, que é justamente as famílias Coelho, Corrêa da Costa e a família Tebet, né? Tem um estudo muito bem feito, né, pela Lucilene Maria da Silva e pelo Tiago Araújo Santos. É um artigo que se chama Poder Oligárquico, Questão Agrária e Função Legislativa no Mato Grosso do Sul, que eles vão analisar justamente essa relação entre política e poder. Nesse artigo, rapidamente, ele diz, por exemplo, que a família Coelho, né, ela chegou, né, a organizar toda uma operação para poder ingressar no Guinness Book, porque o Laudício Coelho, um oligarca, né, ele tinha 1 milhão de hectares de terra, gente, isso é um absurdo, e o cara quis botar isso no Guinness Book. Olha a mentalidade dessa elite, né? Essa família Laudício Coelho, ela nos deu, por exemplo, a Tereza Cristina, né? Essa que foi deputada federal, né, ministra da Agricultura, uma pessoa completamente anti-direitos humanos, anti-direitos indígenas, né? E depois, né, a família Corrêa da Costa, ela também é super envolvida, né, em enormes situações de conflitos, né, de assassinatos indígenas, perseguição, grilagem de terra, todos os crimes que a gente possa imaginar. E, por fim, a família Tebet, né, que é da onde saiu a Simone Tebet, né? Então, essa Simone Tebet, a senadora, ela herda, né, toda um conjunto, né, de conluio, né, de acordos, né, desses ruralistas com o poder local. Ela vem, né, dessa tradição, ela foi deputada estadual, ela foi prefeita de Três Lagoas, depois ela foi vice-governadora e a eleição dela ao Senado é recente, de 2015, né? No Senado, especialmente, né, e esse espaço para o Mato Grosso do Sul, em especial, é o espaço dos ruralistas, né? É o espaço que mais está ocupado por eles, é um espaço precioso, né? Então, quase que eles vão fazendo, né, cargos vitalícios, né, passando de famílias em famílias. E a atuação dela no parlamento, né, lá no Senado, ela foi completamente violadora dos direitos humanos, né? É dela aquela PL para suspender estudos, né, sobre áreas para demarcação indígena, quando há conflito, né? E obviamente que há conflito, porque essa é a única forma, né, dos indígenas poderem lutar pela sua demarcação, né? É dela também a questão da emenda constitucional, ela ajudou, não é dela, mas ela ajudou a assinar a 8019, que versa sobre a questão do questionamento da função social da terra, e também coloca que a desapropriação tem que ser um tema do Congresso e não do Executivo, né? Imagina, com esse Congresso aí seria desapropriado alguma coisa no nosso país. É dela também a questão, né, ela participou ativamente da PEC 15 sobre a indenização para fazendeiros de demarcação indígena, enfim. Então, respondendo à pergunta, mulher não necessariamente vota em mulher, porque a nossa luta, como disse a Clarice, ela sempre interliga a questão de gênero, raça e classe, né? Então, esses temas estão muito interligados, e só que faltava nós, mulheres, agora ter essa faca no pescoço de, vocês vão criticar outra mulher, vocês têm que votar. Não, não é assim, né? O nosso mundo é real, né? A Simone Tebet foi na fazenda dela, a Fazenda Ivu, que aconteceu, por exemplo, aquele conflito que a gente deve se lembrar, em 2016, daquelas 40 caminhonetes que chegaram ali, né, naquela luta dos indígenas, né, por demarcação, e que inclusive resultou no assassinato do Aquileu, de 26 anos. A Simone Tebet está com as suas mãos manchadas de sangue, e esse sangue é sangue indígena do estado do Mato Grosso do Sul, e com certeza ela não nos engana. É uma mulher forte, sem dúvida, teve uma boa atuação no debate, uma boa atuação na CPI da pandemia, né? Mas esse é o mínimo, né? Nós estamos tão acostumados com esses políticos que querem declaradamente, né, falam o tempo todo de nos matar, mas
nem disfarçam isso no discurso, né? Quando a gente vê uma política tradicional como a Simone Tebet, né, a Soraya, que, né, tem um discurso, mas uma prática completamente diferenciada, a gente fica assim, né, chama atenção. Mas nós não podemos nos enganar, porque a história do nosso país é uma história sangrenta, né, e nós precisamos muito lutar pelos nossos povos e pelos direitos, né, dos povos indígenas, e é por isso que a Simone Tebet, quem quiser saber mais sobre isso, procura esse artigo, procura o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, tem uma lista lá dos maus políticos, políticos que violam os direitos humanos, os direitos indígenas, e a Simone Tebet está lá, encabeçando essa lista, procurem mais sobre o assunto. Tá certo. Bom, a gente agradece muito aqui a participação de vocês, viu? Obrigada, Clarice, obrigada, Kelly. A Clarice Paradis, professora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, também militante da Marcha Mundial de Mulheres, e a Kelly Maforte, né, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. Muitíssimo obrigada. Um forte abraço para as duas, Clarice e Kelly. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Obrigada. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.